Resolvi listar para vocês as 10 vezes que o Real Madrid simplesmente esqueceu como se jogava bola e deixou os torcedores putos da vida. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já deixa o joinha, já se inscreve, manda sua sugestão que o resto é por nossa conta. Então, bora lá pro vídeo. Esse momento aqui só os antigos vão lembrar. Essa vergonha o Real Madrid passou exatamente em 2008. Cara, imagina só, o Real Unión, um clube lá da segunda divisão B, que equivale à terceira divisão da Espanha, cruzou o caminho do todo-poderoso Real Madrid nos 16avos de final. E o que aconteceu? Meu amigo, foi zebra na certa. No jogo de ida, o Real Unión já chegou mostrando quem mandava e venceu por 3-2 em casa. Na volta dentro do Santiago Bernabéu, o Real Madrid até chegou a ganhar de 4-3 do Real Unión. Só que pela bendita regra do gol fora de casa, o placar agregado ficou 6-6, o que deu a vaga para o pequeno Unión. E essa derrota foi tão feia que até hoje é lembrada como um dos maiores vexames do Real Madrid na história. É tipo o futebol mostrando que às vezes o Davi consegue realmente vencer Golias. Ainda falando de eliminação, o Real Madrid conseguiu um feito completamente inédito e negativo para sua história, que foi exatamente 2009, perdendo também para um time completamente pequeno, só que dessa vez muito pior. O Alcorcón foi uma das piores eliminações da história do Real Madrid. O ano era 2009 e o Real Madrid estava vivendo a era dos Galácticos 2.0. O time já contava com craques como Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema. No dia 27 de outubro, o Real Madrid enfrentou o Alcorcón, um clube pequeno da segunda divisão B, que equivale também à terceira divisão da Espanha. O primeiro jogo disputado no estádio Santo Domingo foi um desastre para o Real Madrid. O Alcorcón venceu por incríveis 4-0, bicho, com gols de Borja Pérez e Ernesto, e 2 de Arbeloa, sim, o Arbeloa que marcou contra. Foi uma das atuações mais desastrosas de um time que custava milhões para aquela época. O Real até que tentou reverter o resultado no jogo da volta no Santiago Bernabéu, mas só conseguiu um placar magro de 1-0. O gol de Van der Vaart não foi suficiente e o agregado de 4-1 eliminou o gigante da competição. Essa derrota foi tão terrível para o Real Madrid que o técnico Manuel Pellegrini acabou sendo demitido no final daquela temporada. Já no lado do Alcorcón foi o maior momento da sua história. O clube ganhou fama mundial e conquistou a admiração de torcedores que sempre sonham em ver pequenos derrubarem gigantes. Essa eliminação foi um pouco diferente, foi para um time grande e dessa vez o Real Madrid apanhou do Lyon. No jogo de ida, o Lyon fez valer o mando de campo e venceu por 1-0, com um golaço de Jean Macon. E apesar da derrota, o Real Madrid acreditava que poderia reverter o resultado no jogo da volta, diante de sua torcida. No segundo jogo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid começou bem. Cristiano Ronaldo abriu o placar logo aos 6 minutos, reacendendo a esperança da torcida. Mas o gol de empate de Miralem Pjanic no segundo tempo foi um balde de água fria. O jogo terminou 1-1 e com o placar agregado de 2-1, o Lyon avançou às quartas de finais. A eliminação marcou a 6ª derrota consecutiva do Real Madrid nas oitavas de finais da Champions League, algo impensável para um time com a sua grandeza. Esse vexame chamou a atenção não só pelo placar, mas sim também pelo adversário. Era a temporada 79-80, o Real Madrid havia conquistado o título espanhol e buscava mais uma final da Copa dos Campeões para tentar o 7º título europeu. Mas o Hamburgo, liderado pelo lendário Kevin Keegan, era um adversário fortíssimo, determinado a escrever seu nome na história da competição. E no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, o Real venceu por 2-0 com os gols de Santilla e Juanito. A vantagem parecia confortável, mas o time sabia que precisava de concentração máxima no jogo de volta, especialmente enfrentando um Hamburgo forte em casa. O que parecia ser um confronto controlado virou um pesadelo para o Real Madrid. O Hamburgo abriu o placar e o Real Madrid não conseguiu reagir. E antes do intervalo, o placar já era de 3-1. No segundo tempo, o massacre continuou. O Hamburgo marcou mais 2 gols, fechando o placar em 5-1 e garantindo a vaga na final. O Real Madrid foi completamente dominado e eliminado com um agregado de 5-3. A goleada foi um duro golpe para o Real Madrid, que não chegava à final da Copa dos Campeões desde 1966. E a derrota marcou o fim de um ciclo para vários jogadores. E dessa vez o Real Madrid provou que dá sim para perder 2 vezes do mesmo time em anos diferentes, 92 e 93. Na temporada 91-92, o Real Madrid liderava a La Liga e chegou à última rodada precisando de uma vitória contra o modesto Tenerife para levantar o troféu.
O Barcelona, rival direto, dependia de uma combinação improvável, vencer sua partida e torcer por um tropeço do Real. E o Real começou bem, abrindo 2-0 no primeiro tempo. Tudo indicava que o título seria dos merengues, mas o Tenerife, que brigava contra o rebaixamento, teve uma virada histórica. O time marcou 3 gols, vencendo por 3-2 e entregou o título para o Barcelona, um final dramático que marcou profundamente o clube. Um ano depois, o roteiro parecia se repetir. O Real Madrid novamente chegou à última rodada como líder, com o título em suas mãos. E o adversário? Mais uma vez o Tenerife. Agora longe da zona de rebaixamento, mas sem grandes pretensões no campeonato. Dessa vez o Real Madrid não conseguiu nem começar bem. O Tenerife ganhou o jogo por 2-0, ajudando o Barcelona a se sagrar campeão da La Liga mais uma vez, e o Real amargou mais o vexame diante de seus torcedores. Em 1989, o Milan aproveitou a fragilidade do Real Madrid e aplicou uma senhora goleada. O Real Madrid buscava voltar ao topo da Europa como uma equipe liderada por craques como Hugo Sanches e Butragueño. Os merengues sonhavam em conquistar a tão desejada 7ª Champions. Do outro lado, o Milan, uma máquina tática que revolucionava o futebol europeu com jogadores lendários como Van Basten, Gullit e Baresi. No jogo de ida no Santiago Bernabéu, o Real apenas empatou com o Milan por 1-1. O resultado era preocupante, mas ainda havia esperança de reverter a situação no jogo de volta, mesmo sabendo que o Milan é muito forte em casa. No jogo de volta, o San Siro foi palco de um espetáculo inesquecível. O Milan começou pressionando desde o apito inicial e abriu o placar com Carlo Ancelotti, isso mesmo, Carlo Ancelotti, em um chute fora da área que não deu chances para o goleiro Buio. O placar final de 5-0 deixou o Real Madrid sem reação e chocou o mundo do futebol. A atuação do Milan foi simplesmente perfeita. O time de Arrigo Sacchi mostrou um futebol coletivo, rápido e preciso, que desmontou completamente o Real Madrid. Para o Real Madrid foi uma das derrotas mais humilhantes de sua história europeia. Essa daqui é uma das senhoras goleadas que o Real Madrid já tomou na sua história e principalmente com o show de outro argentino. No jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, realizado em 8 de fevereiro de 2006, no estádio La Romareda, o Real Saragossa surpreendeu ao vencer o Real Madrid por simplesmente 6-1. O atacante argentino Diego Milito foi o grande destaque da partida, marcando 4 gols. Essa goleada sofrida para o Real Saragossa em 2006 é um lembrete que no futebol surpresas acontecem, e até os maiores clubes podem ser superados por adversários menos renomados. Agora temos o top 3 piores vexames que nenhum torcedor do Real Madrid vai gostar de lembrar. E começamos exatamente pela goleada do Liverpool em cima do Real Madrid na temporada 22-23. Era 10 de março de 2009, o Liverpool, comandado por Rafael Benítez, recebia o Real Madrid, recheado de estrelas, para o jogo de volta das oitavas de finais. A bola rolou e o Liverpool não perdeu tempo. Aos 16 minutos, Fernando Torres abriu o placar após vacilo da defesa do Real Madrid. O atacante espanhol, vivendo grande fase, fez a festa dos torcedores. Mas não parou por aí. Aos 28 minutos, Steven Gerrard, o coração e a alma do Liverpool, ampliou de pênalti. Heinz cometeu um erro dentro da área e Gerrard não perdoou, 2-0 ainda no primeiro tempo. O Real, com craques como Raul, Robben e Cannavaro, parecia completamente perdido em campo. E o Liverpool estava determinado a transformar a noite em um pesadelo para os espanhóis. Logo no início da segunda etapa, Gerrard brilhou novamente. Ele completou um cruzamento rasteiro de Ryan Babel com muita classe, marcando seu segundo gol no jogo e o terceiro do Liverpool. Era simplesmente um show em Anfield. E para fechar com chave de ouro, Andrea Dossena apareceu nos minutos finais. Após um contra-ataque fulminante, ele marcou o 4º gol e selou a goleada histórica. Aquele 4-0 foi um verdadeiro atropelo. A atuação impecável do Liverpool eliminou o gigante Real Madrid e deixou o Anfield ainda mais lendário. Essa noite entrou para a história da Champions League como uma das maiores apresentações do Liverpool e um dos maiores vexames do Real Madrid. Foi a prova do que Anfield é capaz em noites europeias. Não contente com isso, o Real Madrid ainda conseguiu tomar uma goleada do Barcelona em 2010. Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid enfrentava o Barcelona de Pep Guardiola, uma equipe que dominava o futebol europeu. A expectativa era de um confronto equilibrado, mas o que aconteceu surpreendeu a todos. No jogo realizado no estádio Camp Nou, o Barcelona impôs uma goleada histórica de 5-0 sobre o Real Madrid. Os gols foram marcados por Xavi Hernández, Pedro Rodrigues e Davi Villa, que anotou 2 gols, além de Jefferson Soares.
Essa derrota foi um golpe duro para o Real Madrid e seus torcedores. A goleada em um clássico espanhol evidenciou a superioridade do Barcelona na época e a necessidade de ajuste na equipe do Real Madrid. Essa derrota para o Barcelona em 2010 é lembrada até hoje como um dos momentos mais desafiadores para o Real Madrid, mas também como um ponto de aprendizado que contribuiu para a evolução do clube nos anos seguintes. E para finalizar, o pior vexame da história do Real Madrid, assim, na minha sincera opinião, foi exatamente esse 6-2 do Barcelona em cima do Real Madrid em 2009. No dia 2 de maio de 2009, o mundo do futebol testemunhou um dos jogos mais marcantes da história do clássico entre Real Madrid e Barcelona. O cenário era o estádio Santiago Bernabéu, palco de grandes batalhas entre esses gigantes espanhóis. De um lado, o Real Madrid comandado por Juan de Ramos e buscando se firmar na briga pelo título. Do outro, o Barcelona de Pep Guardiola, vivendo o auge de sua era dourada. O jogo começou com o Real Madrid tentando impor o seu ritmo. Gonçalo Higuaín abriu o placar de cabeça aos 14 minutos, inflamando a torcida merengue. Mas a resposta do Barcelona foi avassaladora. Apenas 4 minutos depois, Thierry Henry empatou o jogo. Logo em seguida, Puyol virou o jogo de cabeça, silenciando completamente o estádio. Ainda no primeiro tempo, Messi marcou o terceiro, deixando clara a superioridade técnica do time catalão. Na segunda etapa, o Real Madrid tentou ainda reagir com Sérgio Ramos, que diminuiu para 3-2 aos 56 minutos. Porém, o Barcelona estava inspirado. Em uma aula de futebol, Thierry Henry, Messi e Piqué completaram a goleada, fechando o placar em impressionantes 6-2. Essa partida não foi apenas uma vitória, foi uma declaração de supremacia. O Barcelona mostrou ao mundo o que era o tic-tac, um estilo de jogo que dominaria o futebol europeu nos anos seguintes. A goleada escancarou a diferença entre os dois times na época e deixou o Real Madrid em uma crise que levou a mudanças profundas no clube. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e principalmente deixar o joinha, que ajuda muito no nosso trabalho. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês gostem e mande a sugestão de vocês aqui nos comentários e quem sabe o próximo vídeo será o seu. Tamo junto e é nóis!